Em um reino brutal, forjado pela bigorna do poder absoluto, a arte imperial, uma lenda sombria, é sussurrada e ecoa através dos milênios. Catálogo de 9 receitas, conhecimento proibido devastador, a chave para o poder inimaginável e a maldição, que atrai a cobiça absurda, insaciável de todos. O que ele contém? Qual o preço do seu poder? Agora, marcado por cicatrizes, cercado por inimigos, uma figura encapuzada se destaca entre eles. Quem é esse traidor? Traído por covardes, emboscado em um ato de selvageria incalculável, deixado para morrer como um cão inútil, com um triunfo misterioso e sombrio, a morte é apenas o começo. Acorrentado por uma magia do coração mesquinha, uma prisão temporária, um insulto à sua grandeza, a Terra Sagrada implorará por misericórdia, mas será tarde demais. A vingança está próxima. Vídeo completo no nosso canal. A Arte Imperial, do tipo lendária, um livro de 9 receitas secretas feitas pelo Mago Imperador, um cara overpower que meteu o louco e escreveu tudo que sabia num livro, um livro dos 9 segredos. Dizem que com esse livro você vira um deus, controla céu e terra na palma de sua mão. E adivinha, o Mago Imperador tinha esse livro. A parada ficou insana quando vazou que ele tinha esse livro, virou alvo de todo mundo. Uns artistas marciais pica das galáxias querendo roubar esse livro. Aí do nada, o discípulo dele chega correndo desesperado. Sensei ferrou, nossas tropas tombaram, estão invadindo nosso território. O Mago Imperador fica super de boa, só observando o caos. De repente, 7 figuras overpower aparecem, tipo chefões de RPG. O Mago Imperador, sem perder a pose, parte pra cima, mete uns combos insanos, tipo Fatality de Mortal Kombat. Então, alguém grita, você não me escapa. O Mago Imperador então começa a sorrir de canto de boca e diz que finalmente estão todos reunidos. Os 7 imperadores, com aquela aura sinistra, entrega o livro e te deixamos viver. O Mago Imperador começa a zoar. Você, chefão das 8 realezas? Sério, que acham que pode me derrotar? Tá bom, vocês juntos não são páreo para mim. O Imperador da Espada então responde, você sabe que virou o inimigo de todo o santuário. Acha que não tem ninguém mais forte do que você aqui? Ah, tá bom. O outro então começa a dizer que o livro é uma relíquia. Em nome da Terra Sagrada, entregue-o. Um discípulo tremendo, Sensei ferrou de vez. Esse é o Imperador mais forte da Terra Sagrada. Mesmo sendo um vilão, ele vai nos destruir. E adivinha só, o Mago Imperador leva uma punhalada pelas costas. E quem fez isso? O discípulo dele. O discípulo com cara de psicopata começa a dizer para ele desistir. Afinal, chegou a hora dele. O Mago Imperador leva um choque. Você foi o traidor que vazou as informações sobre esse livro e as tropas? O discípulo começa a dizer que cuidou dele desde criança. E assim que ele agradece, o Mago Imperador, por quê? Por que você me traiu? O cara então começa a dizer que ele não deveria usar esse livro dos 9 segredos sozinho. É como se fosse um ladrão. O mago fica ainda sem acreditar como ele conseguiu trair ele por causa disso. O discípulo não tá nem aí porque ele pensa. Afinal, ele não pode fugir mais. O Mago Imperador então começa a pensar que ele criou esse garoto, mas ele é tão cabeça dura e não tem ninguém nesse mundo em quem ele possa confiar. De repente, uma explosão gigantesca. Uma alma flutua sobre os corpos caídos e entra em um deles. O mesmo símbolo do Mago Imperador aparece na testa do corpo. O Mago Imperador em um novo corpo. Esse é meu novo corpo? Ele não esperava renascer nesse garoto. Ele olha em volta e vê criaturas bizarras encarando ele. O Mago Imperador, sem paciência, já diz para todos sair daí, aquele bando de vermes. Então, as criaturas fogem com um rabo entre as pernas e ele vê um sobrevivente pedindo ajuda. O Mago Imperador então começa a pensar que aquele cara deve conhecer o dono desse corpo. E seu poder está na segunda camada. Ele então se aproxima do cara, dizendo que pode usar isso. Ele vai absorver seu poder. Então ele coloca a mão no rosto do cara, que pergunta apavorado o que ele tá fazendo. Um cara então começa a gritar dizendo que ele não é o Zohan. O Mago Imperador então diz que ele acertou. Ele é o Mago Imperador. Ele usa uma técnica sinistra, tipo um jutsu proibido, impulso parasita. O cara grita de dor, enquanto sua energia vital é drenada. Enquanto o Mago Imperador pensa que os livros dos 9 segredos contêm a técnica demoníaca suprema, roubar a alma e a força dos outros, mas sem vacilar. Ele tem que processar direito para não ter rejeição de alma, saca? Um cara que ele drenou virou casca vazia. Primeiro, invocar o poder
poder para absorver totalmente. Ele pega uns cristais estranhos e dispara um raio numa pedra que vira pó. Esperem só 7 imperadores. Vou voltar para a Terra Sagrada. E aí, game over para vocês. Ele pula pelas árvores tipo ninja. E esse corpo tá zerado. Nível 5. Vai levar um tempo para voltar para a Terra Sagrada. De repente, 2 grupos. O chefão da família Low chama a família de traidores. Treta. Aconselhei vocês ficar fora disso, mas vocês não me ouviram. A arte marcial espiritual da família Low. Um mago imperador começa a pensar que vai matar todo mundo se eles começarem a testar ele. Qual a ligação desse corpo com essa família? É melhor ele cair fora. Ele pula de novo, mas sente uma dor no peito. Um efeito estranho. Talvez o efeito do treinamento. A magia dele não é compatível. Esse corpo é um lixo. Não serve para cultivo. Ele se examina e parece que o coração tá normal. Os meridianos normal. Respiração normal. Tudo normal. O que será que tá acontecendo com ele? Ele então volta para onde o povo estava. Quando vê a moça da família Som. A dor some, mas volta quando ele se afasta. A magia do coração, se for exposta a ela, é tipo uma maldição. Ele não pode agir livremente. Se ele quebrar magia, ele morre. Ele então acessa as memórias daquele corpo para entender essa magia. Um flashback. Um cara fala: seu pai morreu, mas nós vamos cuidar de você. Agora esta é a sua família. Uma mulher protege o garoto e é a mesma moça de agora, dizendo que ele é da nossa família. Não é para ninguém oprimir ele. O chefão da família Low começa a dizer que ele é muito fraco. Ele vai ensinar o básico para ele. O garoto começa a dizer que quer ser um guardião e vai treinar duro e ficar forte para proteger a família e a senhorita. Anos depois, uma batalha, os pais da família Low morreram. A moça protege o garoto, dizendo para aguentar firme. E o garoto começa a dizer que odeia ser fraco. Ele não consegue proteger ninguém. Aquele garoto realmente se importava com essa família. Se ele usar esse corpo, ele vai estar preso a essa magia do coração. Ser escravo para sempre. Matar é melhor que isso. Ele é o todo-poderoso mago imperador e não vai servir a família insignificante de ninguém. Ele então soca a árvore de raiva. Os 2 grupos ouvem o barulho. Quem tá aí? A moça começa a perceber que tem alguém ali. Será que foi ajudar eles? O guardião? Não é possível. Eles não chegariam tão rápido. O mago imperador no personagem se aproxima. Senhorita, qual o problema? Entregar as artes marciais espirituais. A moça fica chocada ao vê-lo vivo. O pensamento do mago imperador, o mais fraco desses bandidos, tá no nível 6. Que bando de noob. Um dos bandidos então olha o moleque e diz que vai ensinar ele a ter respeito. O mago imperador: vocês já estão ferrados, porque ainda protegem ela, pensando que é só isso que ele pode fazer por enquanto. A moça começa a dizer para ele parar de falar besteira e fugir. Um servo da família Sun, que gentileza da senhorita, né? Tentando salvar um escravo. A moça começa a dizer para ele deixar eles ir, sem chance. Ele então manda matar o moleque e depois o resto. O bandido então ataca, enquanto o mago pensa que ele tá no nível 7. Ele só tem uma chance. O bandido então tenta cortar o mago imperador, que desvia com um sorriso e corta o bandido ao meio. Todo mundo fica de boca aberta. O mago precisa pensar no próximo passo. Ele pega a moça e o irmão dela, pensando que vai proteger esses 2, mas é um problema ainda. Ele corre para a floresta. Os bandidos vão atrás, mas o guardião os impede. Um servo começa a dizer que quando ele pegar aquele moleque, ele vai esmagar todos os ossos dele. A moça começa a gritar, dizendo para ele soltar ela. Afinal, eles têm que voltar. Não podem deixar os guardas morrerem por nossa causa. O mago imperador joga a moça numa árvore. Ela sente a dor, mas insiste que eles têm que voltar. O perturbado então começa a dizer que se ela quiser ir, pode ir, mas acha que consegue proteger todos sozinha? Sem chance. A mulher então começa a gritar, chamando ele de pirralho mimado, escravo insolente. Como ousa chamar a sua mestra assim? E manda ele soltar ela novamente. O mago então chama o moleque de garoto fedido. Acha que vou te soltar? Quer levar uns tapas agora? Um pirralho mais grilado começa a dizer como ousa. Então o mago só dá um olhar para ele sinistro e o garoto já entende que foi humilhado. A moça já começa a achar que isso foi demais. Já o mago pensa que só um castigozinho é melhor do que morrer na mão daqueles bandidos. E a propósito, tem algum lugar para se esconder por perto? A moça então diz que tem algumas fazendas ali perto, mas nenhum vilarejo. Tem uma floresta nebulosa a oeste da montanha do Vento Negro. Nem os bandidos conhecem o terreno lá. O mago então decide ir para lá, enquanto pensa que é uma floresta nebulosa, um lugar de difícil acesso. O pai dele disse que o chefe da montanha do Vento Negro é forte, mas nunca houve conflito, porque os bandidos atacaram agora, hein? Perfeito. A moça começa a dizer que vai distrair os bandidos enquanto leva o irmão. O mago discorda. Ele não conhece o terreno e se ela não for, ele mata o pirralho agora mesmo. A moça começa a ficar assustada e o mago começa a dizer que ir sozinho é suicídio. Sua vida é valiosa. É melhor ele acabar
acabar com aquele servo aqui mesmo. A moça e o irmão começam a acreditar que aquele mago tá doido. Afinal, eles ali são fortes e tem muitos aliados. E ele é só um e ainda escravo. Mesmo com o guardião, o que ele pode fazer? O mago começa a dizer que aqueles lixos não são um páreo para ele. É para ela dar a pedra espiritual antes que eles cheguem. A última experiência da família Long está em suas mãos. Qual é a resposta? Ela então entrega o anel e o mago imperador pega delicadamente um tesouro da família. A moça, corada, começa a dizer que se ele enganar ela, o pau não vai cair a folha, e sim as raízes. O mago imperador calma, só espere aqui. Ele sai, um pirralho, começa a dizer que aquele servo está muito arrogante e a irmã dele deveria ensinar uma lição. E a moça, apesar da falta de respeito, ele ajudou bastante eles. Então é melhor que aqueles arrogantes covardes deveriam ser gratos. Ele então entra na floresta, enquanto ela pensa que deve ter mudado alguma coisa nele. Ele então diz que vai se transformar aquela montanha numa segunda montanha Tian. Ele começa a recitar os 9 portões fantasma remotos para eles se abrirem. Depois o quarteto de espíritos malignos indo. E de repente toda aquela névoa daquela floresta começa a sumir. E as cores cinzas daquele local começam a se tornar cores vibrantes. E ela então pergunta se foi ele que fez isso. E ele só diz para eles seguirem ele. E ele então decide ensinar elas a usarem magias de algema. Assim podem controlar eles e matá-los. Caminhando, ele pensa que o método matriz é algo extremamente valioso dentre todas as artes marciais nesse mundo. E o primeiro nível de matriz é usado. É o mistério da família Zong. E o primeiro nível também não pode ser medido por centenas de milhares de grana. Ela começa a se aproximar dele perguntando se aconteceu alguma coisa. E ele diz para ela não se preocupar. Afinal, ele vai ensinar ela a partir de agora. Apenas é para ela esperar até que eles morram. Um pouco mais à noite, os caras já entraram na floresta nebulosa. E o cara começa a dizer que ele vai matar todo mundo ali depois que ele sair. O cara começa a dizer que precisam achar rapidamente a floresta enevoada. E ele diz que com a bondade daquela senhorita, ela não vai deixar ele sozinho. Certeza que ela vai vir resgatar ele. De repente, eles olham alguém sentado embaixo de uma árvore. Aquele cara que matou o grandalhão. Um cara começa a dizer que estava esperando por todos ali faz bastante tempo. Um velhote começa a dizer que ele é bem corajoso diante dele e manda todo mundo pegar ele e matar ele. Um cara então parte em direção ao nosso próto, gritando que vai levar ele pra vala. Mas de repente, ele só balança a mão e logo deixa os dois paralisados. O cara então manda o seu subordinado parar a espada. Ele para bem próximo do pescoço do prota. E o perturbado começa a dizer que ele paralisou os outros e pegou eles. O prota então diz para eles fazerem um acordo. Ele vai entregar aqueles dois se garantir o futuro dele. O outro fica sem acreditar porque aquele cara ia trair a família Lua. Mas o prota logo diz que ele também tá curioso. Ele então começa a sair dizendo que as pessoas não podem continuar a se destruir. Agora que aquela família Lua foi derrotada, ele pode reconstruir uma família com a força de uma pessoa. E esse é todo o senso comum que ele tem. Afinal, ele não deve procurar a morte. Ele então começa a revelar uns barbantes, dizendo que eles estão escondidos no final da corda, mas no meio do caminho tem várias voltas, e ele é o único que pode seguir o destino delas. Ele então entrega a corda vermelha pro cara, enquanto o cara pensa que aquele ali pode ser uma ótima ideia. Afinal, ele pode seguir o barbante e localizar todos e ainda voltar com ele e sair da floresta nebulosa. E ele aceita o acordo. O prota só diz que vai ser totalmente honesto. O cara só diz que confia nele totalmente. E os dois começam a rir. O cara então começa a dizer pro prota liderar o caminho. E eles entram dentro da floresta nebulosa. O cara começa a dizer que ele é um servo frágil que traiu a jovem senhorita. Enquanto o cara ali atrás começa a dizer que mesmo que ele morra, ele vai amaldiçoar o nosso prota pro resto da sua vida. Então o prota para. E lá está o local. O prota então olha para eles e começa a dizer que ele trouxe eles ali para a estrada de Wangquan, um lugar onde eles vão morrer. O cara então começa a lançar suas unhas em direção ao prota, mas no momento seguinte ele desaparece, deixando apenas tocos para trás. O chefia começa a ficar extremamente preocupado. Afinal, eles têm que encontrarem um belo jeito de voltar. A corda vermelha foi cortada e Lang Pang também desapareceu. O cara fica muito grilado e dá um soco no chão, dizendo que ele foi enganado, mas ele tá achando que a floresta nebulosa vai proteger ele, sem chance. Ele vai matar aquele cara, enquanto observa um som de gargalhadas dizendo que ele nunca terá a chance de matar ele. A névoa agora ficou completamente vermelha e ensanguentada. O cara começa a dizer para todos ficarem alerta, mas então todos ao redor dele começam a sumir. Todos desapareceram. É como se não tivessem existido. Ele percebe então que aquele lá é uma espécie de jutsu de matriz. Então voltamos para o protinha e a senhorita,
dizendo que todos foram controlados e desapareceram, e Lang Pang também foi salvo. Ele então diz que o próximo passo dele é ajudar a senhorita. Ele então pega no braço da senhorita, dizendo para ela não se mover e para ela acompanhar ele. Ele então coloca a mão dela num círculo e ela começa a sentir um poder extraordinário, e ele logo manda matarem ele. Vários monstros, fantasmas e coisas obscuras começam a sair daquele círculo, indo em direção àqueles caras. Os fantasmas então começam a entrar no corpo de todos e eles começam a gritar. Um dos homens ele começa a fugir desesperados, mas sem chance alguma. Ele cai no chão e agora só sobra o chefia. O chefia tenta atacar o fantasma, mas não consegue. O fantasma entra em sua mão e ele começa a dizer o nome de Zun Fang, o que exatamente ele é, enquanto ele tá lá escondido, dizendo para ele perguntar pro demônio no inferno. Você tá doido, o cara é zica. Ele então começa a gritar e dizer loucamente que os 9 fantasmas pertencem a ele, e tudo que nasce do solo retorna ao solo. E ele então chama tudo e ela começa a ver uma formação fora de controle no chão, e vários fantasmas retornam, enquanto ele diz que é possível sentir toda a força dele voltando para o corpo. A 7ª camada, a 8ª camada, a 9ª camada, rompendo todas as fundações de camadas. A magia original trazida pelo assassino foi esgotada. Quanto mais avanços como esses, melhores as conquistas se tornam, e um poder destrutivo emana do corpo dele em direção ao céu. Ele então tem seu nível de força reunido, um avanço de que a energia que ele localiza em todos os pontos vitais está 3 vezes maior que o nível normal de força reunida. Ele está 3 vezes mais forte. Ele então está determinado a avançar e praticar mais artes marciais. Ele então começa a sair dali e todos ali começam a perguntar para ele onde ele estava e por que a formação saiu de controle. E o moleque só pergunta por que a névoa foi embora. Ele só diz que a matriz era defeituosa, então saiu de controle. E ele só foi verificar se todos ali estavam mortos. E todo mundo foi para a terra do pé junto. Mas nos momentos seguintes, aquele cara vai em direção a ele, com um olhar horripilante, e começa a encarar muito ele. Ele começa a pedir desculpas, afinal, mais cedo ele tinha amaldiçoado eles por causa da ação. Mas ele não sabia que ele estava armando uma arapuca para ele. Ele então se ajoelha e diz que se a Protinha quiser bater nele, pode fazer isso. O Prota então percebe que aquele Lao Pang é leal. Se Zhang Zheng tivesse esse tipo de lealdade, ele não acabaria nessa situação. O Protinha então pega na mão dele, dizendo que ele é o chefe da guarda da família Lua, e ele é apenas um serra. Como ele ousaria dar uma punição? É um cara de uma patente bem maior. Além do mais, dessa vez, todos foram derrotados por causa da ajuda da senhorita. O cara começa a se virar para a senhorita dizendo que isso é verdade, foi a senhorita que derrotou todos. Ela logo diz que sim. Ele então começa a pedir para Deus abençoar toda a família da senhorita. Agora eles têm o poder do irmão Zhuo. A ascensão da família está bem próxima. Ele então pergunta qual o próximo plano da senhorita. Afinal, eles planejavam proteger a senhorita para ir até a cidade da família Feng, porque o filho do chefe da família Kai vai se casar com Nossa Senhora. Aquela família era a maior família da cidade Feng. Se eles conseguirem juntar aquelas duas famílias, a magia do coração desaparece. Então ele pode ser livre. Ele então decide ir para a família Kai, e ele em breve vai estar de volta com todo o seu poder. Um pouco mais longe dali, um cara prosta em direção ao centro de uma sala. O cara começa a rir dizendo que Sung conseguiu, mas o outro, todo suado, começa a dizer que Sung falhou e agora eles estão na cidade Feng. O cara então só diz para todos continuarem monitorando as ações de todos, e o cara sai dali correndo. O cara então se levanta da cadeira e vai até um quarto onde tem um mestre deitado, dizendo que o velho amigo dele está esperando por ele já. Mas antes dele ir pra lá, ele vai conseguir a palma do dragão de volta, e depois ele vai enviar ele e todos os irmãos dele pra lá, pra terra do pé junto, e começa a rir muito. Um pouco mais distante, na cidade do vento, a cidade de Feng, o Prota e sua trupe estão ali. O cara começa a perguntar o que ele acha da cidade, enquanto ele pensa que é apenas uma cidade pequena, e ele só quer ir pra família Kai agora. Mas ela logo diz que eles não podem ir diretamente pra família Kai. Eles vão primeiramente encontrar Yunhai, e depois eles se veem. Se eles forem diretamente pra lá, vai ser uma coisa bem descortês. Então eles vão pra uma pousada e descansar. E ele então sai, dizendo pra eles irem primeiro, que ele vai explorar mais um pouco a cidade. A criança ali começa a xingar ele de servo de merda. Afinal, ele só está naquela cidade por causa da irmã dele. E depois que o futuro cunhado dele chegar, ele deve respeitar aquele pirralho. Afinal, senão ele vai ser capaz de educá-lo. O Protinho então chuta a bunda daquele moleque e joga ele no chão, dizendo que vai esperar o cunhado dele chegar pra poder se livrar dele. Os dois ali ficam incrédulos. Afinal, ele tá agindo como um Zé Ruela com uma criança. Ele só diz que o irmão dela que começou. E se ela acha ele desagradável, é pra poder se livrar dele. E sem
tem mais. O cara então começa a dizer que, mesmo que ele fosse um pirralho, ele ainda é o mestre dele. E não é pra ficar chutando um mestre, imagina só. Um brotinho só manda ele se calar. Enquanto eles observam, um cara dizendo que a joia do outro é falsa. Mas ele começa a dizer que isso é pura Jade. Afinal, ele se esforçou muito pra obter aquilo. E talvez aquela senhorita não conheça aquela Jade. E ela logo diz que não sabe muito sobre Jade, mas ela já viu uma Jade real e sabe que aquilo ali é falso. O cara então começa a rir, dizendo que ela tá falando muita besteira. Mas ela só diz que sim, realmente ela tem a habilidade de dizer quando algo é falso ou verdadeiro. O cara então começa a gritar com ela, dizendo para ela vazar dali e não atrapalhar seus negócios. E ela ainda diz que o Jade é falso. De repente, eles param a discussão e olham. Um cara que intromete na discussão, dizendo que tem um jeito de provar se um é falso ou verdadeiro. O cara ainda permanece profundamente grilado. Como? Ele pode provar que aquela Jade é falsa. Ele é só apenas um pirralho falando merda. Nenhuma das Jades dele é falsa. Então, se ele não acredita nele, ele pode apenas checar se ela é falsa ou não. Várias pessoas aí se reúnem ao redor daquele vendedor. Ele então mostra um líquido. Aquilo ali é enxofre. Se a Jade dele foi molhada ali, eles podem ver facilmente se ela é falsa ou real. Ele então decide tentar e joga uma das Jades lá dentro. Aquela Jade começa a emanar sedimentos de cor avermelhada. E todos veem que a cor agora é vermelha. Aquele pedaço de Jade era uma cópia, então começou a se despedaçar quando foi posto no líquido. Agora, ele tem que admitir que aquela senhorita não estava errada. Aquela Jade falsa equivale a 3 pedras espirituais. Então, todos que compraram as Jades falsas começam a atacar nele, querendo o dinheiro de volta. E ele começa a dizer que aquele pirralho de merda nunca vai ser perdoado. E ele vai pegar ele depois. A garota ali começa a dizer que ela apenas sabia que aquela joia era falsa, mas não tinha como provar. E ele sim sabia como provar. Ele só disse que tem experiência com esse tipo de coisa. E ela apenas queria avisar as outras pessoas que aquilo ali era falso. E ela então parte dali, enquanto eles pensam que ela é uma mulher bem estranha. E ele vê que os olhos dela são venenosos. Felizmente, ele tem bastante experiência. E ele então pede pro cara voltar à pousada e emprestar 10 moedas para ele. Um cara então empresta e ele parte. Em um dos corredores, ele encontra aquele velhote. E o cara, ainda profundamente grilado, tá dizendo que ele ousa procurar ele. Ele fala que quer ver a Jade, que ele estava vendendo mais cedo. Ele quer comprar ela por 10 pedras espirituais. O velhote diz que ele sabe que aquela Jade é falsa. Por que ele quer gastar 10 pedras para comprar isso? Afinal, aquela senhora disse que valia apenas 3. Ele só diz que mesmo falsa ainda é útil. Na mão dele, talvez ele consiga vender por um preço mais alto. E ele começa a dizer que sofreu muito por causa dele. Foi amaldiçoado, espancado e apedrejado. 10 pedras espirituais é muito pouco. Então ele pensa que a negociação falhou. Enquanto o velhote manda todo mundo matar ele. Mas de repente, todos ali são controlados por ele. E aquele velhote solta a pedra na mão do Prota. E o Prota logo diz que ninguém ali tem a capacidade de matar ele. E eles apenas cavaram a própria cova. O chefe ele então diz para Laon vigiar a entrada e não deixar ninguém entrar. E ele então tá lá, dentro da sala, junto com a sua pedra de Jade. Ele começa a exalar um poder em direção àquela pedra e começa a manejá-la. Como esperado, ele não viu nada de errado. E esse é o sangue das fadas. É uma pedra bastante rara, que acumulou por milhares de tipos de sangue puro. Absorveu suficientemente o Reiki, quintessência do Sol e da Lua. Um objeto bem precioso para qualquer cultivador mágico. Segundo os novos livros secretos, o sangue das fadas pode criar um Baby Blood. Quando aquele ser nascer, ele pode matar pessoas com doenças malignas. Ele também pode cultivar sangue sagrado, mesmo o poder dos imperadores não ousou provocá-lo. Se na vida anterior dele ele conseguisse o Baby Blood, será o que ele teria feito com a Terra Santa. Ele então começa a ativar o poder de seu sangue naquela pedra, tremendamente horrorizado, afinal não esperava que tivesse tanta sorte nessa vida. Aquela pedra então começa a emanar um poder. Aquela sala agora está toda iluminada e ele está suando muito. Se alguém quiser praticar um Baby Blood, devem derramar sangue fresco nele, até que seu espírito seja o mesmo que o sangue de fada, para sentir o seu coração. E aquela pedra começa a emanar energia, e ele está cada vez mais perdendo mais sangue, e já está começando a ficar tonto. Ele só tem uma oportunidade para capturar o sangue de Baby Fada, para criar o Baby Blood. Se ele desistir agora, ele não vai ter mais outra chance depois. Afinal, quando se inicia, só tem uma escolha
escolha e é continuar. E de repente, ele sente o pavor de todo o seu sangue sendo drenado. E se ele continuar assim, ele pode morrer. Ele pensa se deve desistir sim ou não, enquanto olha e já vê tudo turvo. Se a alma dele desaparecer, qual será o significado do sangue de fada terá? Então ele se lembra de toda a sua trajetória, com todos aqueles imperadores mágicos pedindo para ele desistir e entregar o livro de 9 segredos. Aqueles canalhas não vão exigir nada de mim, enquanto o traidor também, que apunhalou ele, não vai ter nada. Todos eles queriam ver a morte dele, mas ele ainda não está morto, e ninguém ali é santo. Ele é o imperador mágico Zo-Ai-Fan, e começa a emanar mais poder e revelar todo o seu sangue, para poder recuperar tudo o que ele perdeu e destruir todos que o traíram. De repente, aquela joia começa a emitir um brilho menor, e parece que finalmente um demônio celestial vai ser revelado. E ele conseguiu. Aquela joia se fundiu com o corpo dele, a vida de um Baby Blood. Ele percebe que foi muito mais fácil implantar o Baby Blood do que ele pensou. Agora que ele já tem aquele poder, ele pode decidir qual tipo de artes marciais ele pode aprender. Então, já durante o dia na pousada, o cara que dormiu do lado de fora pergunta se ele já terminou o que ele estava fazendo. Afinal, a família Kai já mandou eles seguirem o percurso. Aquele cara ficou lá dentro por 10 dias e o outro ficou vigiando a porta por 10 dias também. Caramba, ele trabalhou duro também, mas ele não perguntou o que ele fez lá dentro por 10 dias ainda. O cara só diz que é assunto dele, e se ele quiser falar, ele vai ouvir, mas se não quiser também tá tudo bem. E ele pede para o jovem ir rápido, afinal, aquela jovem ainda tá esperando. Aquele cara tem tamanha confiança, e ele nunca havia experimentado isso na vida dele anterior, como imperador demoníaco. Ele então observa uma casa magnífica. As pessoas ali os recebem, dizendo que tem mais outro vigarista, querendo inventar mentira ali para entrar de novo. O cara fica grilado, e o Protinha só puxa ele para trás. Ele pensa que a atitude dos seus mestres refletem a atitude dos seus subordinados. Eles não tratam desse jeito, e é possível que eles vão tratar a senhorita da mesma forma. Talvez essa família Kai não seja mais um lugar confiável. Aquilo ali é realmente um problema, e vai ser um lugar completamente cruel. Olha o lugar que eles deixaram os caras dormir, um mínimo de hospitalidade, aquele casarão, e eles vão tratar a senhorita e o pirralhinho como cachorro. Eles então decidem entrar, e lá estão eles. Um pirralho, um guarda então abraça o jovem mestre dizendo que tá atrasado, e o jovem pergunta cadê sua irmã. Ele só diz que ela foi procurar seu noivo, e a família Kai pediu para eles voltarem e cancelar o casamento. O Protinha fica extremamente grilado com essa atitude e esse pedido. Ele então pega no braço do Prota e diz que vão ver a irmã dele, dizendo que aquela família Kai é muito ousada. Um pouco mais distante, no casarão, próximo a um lago extremamente bonito, a garota está lá observando a cena do jovem mestre correndo atrás de outras garotas, mas então ele percebe que ela tá olhando ele também. Ele então começa a dizer que ela entendeu errado. A partir de agora, ele não tem nada a ver com ela mais. Nos olhos dele, só existe a irmã Ie. Enquanto a outra diz que o tempo tá passando bem rápido e a pessoa que ele gosta agora é ela. E ela começa a rir. A garota então começa a dizer que não esperava que ele pudesse cancelar esse casamento e espera que ele possa convencer o tio. Afinal, ele não esqueceu as memórias das famílias deles no passado. Ele começa a dizer e sair que não tem nada a ver com ele, aquele problema deles. E ela começa a dizer que eles cresceram juntos e é pra ele ajudar a família Lu. Ela implora. A outra garota então vem mais próximo dela e dá um tapa bem na cabeça dela, dizendo que ela é uma vaca louca, que ela deveria ficar bem longe de Kai, que aquele cara é dela e ele deve ficar longe dessa mulher no futuro. Se ela vir ele fazendo alguma coisa com ela, o pau vai cair a folha e até as raízes, e ele não vai escapar. Ele então pede pra ela acalmar, afinal ele só tem coração pra ela e as outras mulheres são apenas titica em seus olhos. Enquanto a garota tá chorando, se perguntando o que ela vai fazer agora para salvar a família Lua. Ela implora para que alguém ajude ela. Então de repente o nosso prota chega, lançando um belo tapão bem na besta dos dois ali. Um casalzinho de Kenga, um casalzinho mequetrefe. Como se atrevem a mexer com a senhorita? O cara então pergunta quem é ele e como ele ousa bater na cara de um nobre, enquanto pensa que aquele cara parece ter a mesma idade dele, mas a velocidade dele é inacreditável.
Os dois ali são considerados gênios por todas as famílias, mas nem conseguiram reagir a tempo. Ele até deu 2 tapas na besta dos dois, quando esse cara alcançou esse nível. Enquanto o Prota pensa que dentro do coração demoníaco ele vê todo tipo de sofrimento e ele pode sentir a angústia que uma garota pode sentir sendo intimidada, mas mesmo assim não pode haver uma razão para ele estar sendo atormentado. Isso só pode estar ligado ao antigo dono desse corpo, o encantamento do coração. Ele vai passar muito tempo ligado a essa família Lua. Ele então a consola e eles também vão embora. A garota ele então manda eles pararem, afinal eles não podem apenas ir ali, bater nos dois e ir embora. Não, isso é inadmissível. A garota não se vira e pergunta o que ela quer. Ela então diz para a garota se ajoelhar e prestar reverência 3 vezes. Assim ela vai deixar ela ir depois disso, principalmente aquele cara. A garota então acha que ela tá pedindo demais. O cara então começa a dizer que não é para ela ficar envergonhada. Se ela se ajoelhar, não vai acontecer nada, mas se ela não se ajoelhar, o pau vai cair a folha. É para ela se lembrar que ela não está sozinha e talvez alguns parentes dela ali percam a vida. Um guarda ali começa a dizer que o ato dele é completamente revoltante. Então ela decide ajoelhar, mas antes que ela possa fazer isso, o Protinha parte em direção aos dois e agarra a cabeça dos dois, afundando com total força no chão. Os dois ali que ficam ajoelhados. Ela começa a dizer que se todos eles implorassem, ela não ia deixar ninguém escapar dali. O Protinha então só dá uma bem na beiça, arremessando para longe, dizendo que ele não vai se ajoelhar a ninguém, afinal nenhum deles ali merece honra. Enquanto um cara chega gritando que alguém ousa incomodar a família Kai. Aquele ali é o pai deles, o chefe da família Kai. O perturbado ali atrás começa a dizer que aquele cara plebeu tá causando problemas. E o Protinha observa aquele patriarca e diz que ele tá no nível da coleta de Ki. O cara se assusta. Como aquele cara pode saber o nível dele só por olhada? O pai então pergunta quem é ele. Ele só diz que é o mordomo da família Lua, Zhu Fan. Ele se lembra que há muito tempo eles estavam recrutando um novo mordomo, mas pensava que fosse um pouco mais velho e pensa que não deve irritar algo desconhecido. A garota ali começa a dizer que o tio dela deve punir todos. E ele então pega na cabeça dela dizendo que ele está ali. Ele tem sido gentil com ele e o irmão, mas se eles não vão pagar, então só vão causar problemas para ele. O nosso Protinha diz que o chefe da família está envelhecendo, está até mesmo intimidando a garotinha e se lança em direção a ele. Se há algo que quer dizer, diga a mim. Não é para fingir que foi bondoso e não é para se esquecer da questão do contrato de casamento. Um velhote então começa a dizer que esse cara fez tempestade em copo d'água, então esse velhote ali não vai ter compaixão hoje. Por hoje, ele vai explicar uma coisa: cada uma das suas vidas está em minhas mãos e eu não vou tirar vantagem de você, mas vou te dar 2 escolhas: é lutar ou morrer. Você vai reconhecer a minha força. O cara ali começa a dizer que ele tá na 8ª camada e ele tá claramente mandando eles de vala. A garota começa a dizer que aquele Hyundai ainda é muito jovem e ele vai morrer. Ela implora por piedade, mas o Protinha começa a rir, dizendo que vai começar primeiro e avança com uma palmada bem na direção do velhote. O cara fica sem acreditar como o mordomo ousa atacar ele e lança um poder em direção ao Prota, que arremessa ele para longe. E ele percebe que o Protinha sobreviveu ao ataque dele. Até para ele é difícil controlar aquele poder. O Prota só diz que nunca acreditou na sorte, ele só acredita na força. O velhote então percebe que tem sangue em suas mãos, e além disso, o filho dele também está aguentado. Ele então chama o velhote para perto e diz que quer apenas falar com ele. Ele pode tirar a vida do filhote dele a qualquer momento, é para ele tomar cuidado com as palavras. E o moleque começa a gofar mais ketchup. O cara então pede para ele parar, gritando quase aos prantos, enquanto o mordomo continua rindo. Ele então diz para todos que vão partir dali e diz que a partir de hoje, se ele não se importar, ele vai dar um aviso. Ele vai acabar com todos da família Kai e parte dali. Enquanto o velhote pensa que no passado ele era bem lento para admitir derrota, mas atualmente ele facilmente pode entender que foi derrotado. Em outras palavras, aquele cara deve ser morto o mais rápido possível. Afinal, no futuro ele pode ameaçar a ele e a toda a família. A garota começa a dizer que as pessoas mais velhas da família dela não têm medo daquele
daquele cara. E ele se atreve a acertar o rosto lindo daquela garota. Ela vai fazer ele sentir todas as consequências por ofender um dos membros das 7 famílias imperiais. Eles continuam caminhando e o Proto então pergunta para ela se ela conhece as 7 famílias imperiais. E ela começa a gritar com ele como ele sabe disso. Ela começa a dizer então que no passado, naquela cidade, eles não tinham contato com eles, mas agora eles vivem na estrada. Se eles realmente encontrarem uma das 7 famílias imperiais, eles precisam rapidamente despistar todos, mesmo que seja apenas um lacaio. O guarda continua pensando que a senhorita é sempre calma, mesmo quando ela tá de encontro com a família Kai, a mais forte da cidade Feng, e ele não esperava que ela tivesse toda deprimida desse jeito. Ela começa a dizer que mesmo que fosse a família Kai ou Lu, eles não passam de famílias centenais, mas no Império Tianyu, na fundação do Império Tian, 7 ministros citados receberam a missão especial da família imperial. Eles foram capazes de compararem com a família imperial, e eles até têm território e poder acima de outras famílias, e quem se opor a eles significa que está se opondo ao Império também. Essas são as 7 famílias imperiais. O cara fica sem acreditar que existe alguém que poderia confrontar a família imperial nessa terra. E ela continua dizendo que todas as 7 são intocáveis, ninguém pode fazer nada com eles, todo mundo sabe disso. Ele pergunta se a família Sun também. Um guarda então pergunta se aquela mulher é de uma das famílias imperiais. Ele começa a dizer que aquela família é relacionada com uma das 7 imperiais, e ela não entende como ele sabe disso. Ele começa a dizer que ouviu ela dizendo que eles vão sentir o peso da mão de uma das famílias do Império. Lascou, eles ofenderam uma das famílias imperiais. A garota ali então pega na mão do Prota, dizendo que eles precisam pedir desculpas, mas ele logo solta, dizendo que é inútil e eles vão morrer se voltarem lá. Um garoto ele então pergunta o que eles devem fazer, mas ele se lembra que aquele garoto só diz que ele é um completo inútil, mas o garoto só diz que aquilo ali é um símbolo de honra por eles terem salvado eles. Ele começa a dizer que talvez se ele se casar com a irmã dele, ele também não se importa, afinal ele o considera um tipo de irmão. A outra ali fica incrédula, falando para aquele moleque parar de falar besteira. Um Protinho então deduz que tem alguém das 7 famílias ali ainda. Ela só diz que talvez esteja no pavilhão Qiang, a casa de tesouros número 1. Eles são fortes e ricos, então eles decidem ir para lá amanhã. Ela ainda não entende o que eles vão fazer lá, e ele só diz que vão formar uma aliança. Então já lá no pavilhão, os guardas logo veem aquelas pessoas indo em direção à porta. Um lugar incrível e guardas bem fortes. Um dos guardas impede a entrada deles, perguntando o que ele tá querendo ali, e ele só diz que veio visitar a senhora Jung. Os caras ficam grilhados, afinal eles estão falando com eles sem olhar nos olhos deles. E ele então vê que eles são da família Lu, eles nunca nem ouviram falar, e eles não veem por que deixar eles passarem. Um Protinho então começa a dizer para ele perguntar ao seu mestre, afinal ele não tem o direito de decidir. Os caras começam a exalar a pressão, dizendo para ele tomar cuidado com as palavras, mas o Protinha permanece inabalável, dizendo que é desse jeito que o pavilhão trata seus convidados. Então a senhorita surge e pedem para pararem ali. Os guardas logo dizem que aqueles ali vieram arranjar confusão. A mulher começa a dizer que visitantes são hóspedes e eles encontraram novamente eles. O Protinha percebe que aquilo ali é uma excelente oportunidade. Aquela senhorita é do pavilhão Qilong, mas aparentemente ela está apenas trabalhando ali. Ela então pergunta o que ele foi fazer ali. Ele então se apresenta como Zhu Fang, um governante da família Lu. Ele acompanhou aquela jovem senhorita para vender uma coisa. Ela então começa a dizer que ela deve ver essa pequena coisa primeiro, e é para eles seguirem ela. Eles então entram enquanto os guardas discutem quem é aquele garoto. Afinal, quando eles veem que aqueles pessoal ali é os completos imbecis e pobres, vão ser expulsos. É nesse momento que eles vão conseguir pegar eles e dar uma surra naquele garoto arrogante. Ele nunca vai ter uma peça de jade. Ele percebe que aquela mulher é extremamente inteligente e aparentemente ela é uma estrategista de negociação de elite, mas nada é comparável à pessoa dele. Ele então solta na mesa um pergaminho e ela começa a ver. O guardião começa a dizer para a senhorita que aquele pergaminho foi escrito por Zong na última noite. Como aquela senhorita consegue se concentrar tanto? Ela pergunta o preço e ele diz para ela fazer uma boa oferta. Ela então oferece 100 mil pedras espirituais. Os dois ficam sem acreditar, enquanto ele diz que é apenas 100 mil e ela está tentando passar a perna nele. Talvez ele possa achar uma oferta melhor. Ele então começa a dizer que a senhorita Long não é completamente sincera, então talvez eles devam encerrar as negociações. Aquilo ali é apenas
um rascunho de Matrix de primeiro nível, e 100 mil talvez sejam o suficiente. Além disso, ela foi desenhada à mão, e lá não é uma loja de Jade. E ela continua firmando em 100 mil, enquanto ele chama ela de mentirosa. É para ela dar o esboço de formação para ele. Ela então oferece cerca de 300 mil, e ele diz que a proposta ainda não foi o suficiente. Enquanto ela pensa que essa é definitivamente uma imagem de formação de primeiro nível, mas tem muitas outras imagens que ela nunca viu. Ela precisa conseguir essa formação a custo de muita grana, e aquele garoto ali realmente suspeita dela, e não vai deixar ele ir facilmente. Ela então se vira para a senhora ali, dizendo que aquela formação é no máximo 300, e no Império Tiang, apenas eles podem comprar ela, e ela não vai poder conseguir tal oferta em outro lugar. Mas a senhorita só olha pro Protinha e fica calada. Ela começa a dizer e apalpar a senhorita, dizendo que a senhora Lu pode fazer grandes negócios com o pavilhão. Naturalmente, ela vai ser a cliente VIP deles. No futuro, o pavilhão vai sempre estar aberto para ela. Ela então se vira para Zun, dizendo que deveriam, e ele logo manda ela calar a boca. Ele começa a dizer que ele, um mordomo mestre da família Lua, e ele sempre é o responsável por qualquer que seja a transação da família Lua. E por favor, devolva o rascunho. Ela começa a dizer que o pedido não faz sentido. Afinal, uma formação de primeiro nível tem no máximo 300 mil. Mas ele então começa a perceber que talvez aquela senhorita acabe de ameaçar eles. Então ela não entendeu ainda. Ele então pede ela para chamar o mestre do pavilhão, Qinglong. Será que ele tá ali? Ela então se vira abruptamente, dizendo que o Sr. Fang tem olhos bons, mas não haja tão arrogante. Ele então pede desculpa e diz que quer ver o mestre do pavilhão. Ela logo diz para ele esperar ali. A outra ainda fica sem acreditar que eles ofenderam o pavilhão Qinglong. E lá está ele, o mestre do pavilhão, Shen Yanglongjiu. Ele é o mestre Qinglong dessa cidade. Mas tá faltando um olho, né, fi? O Protinha começa a perceber que tem mestres extremamente poderosos ali, e a cultivação dessa pessoa é muito maior do que o do cabeça da família Kai. A diferença de poder é extremamente grande, e ele não pode ver seu nível de cultivação. A senhorita ali sauda todos, enquanto o Protinha sauda de frente. O cara então pergunta se ele é o novo mestre da família Lua. Ele diz que sim. O velhote então senta na mesa e começa a dizer que ele estava duvidando da identidade da senhora Long. Será que isso é verdade? E ele diz que certamente. Ele começa a dizer que, mesmo que aquela senhorita seja bastante jovem, ela tem uma visão única e extremamente aguçada. Ele então pede pro Protinha deixar ele dar uma olhada naquele documento. Então o velhote percebe todas aquelas escritas. A senhorita diz que ofereceu 300 mil, mas aquele cara não esperava que a família Lu tinha algo parecido com isso. Então oferece 1 milhão e 800. Caramba! A garota ali fica sem acreditar que ele tá oferecendo essa quantidade de moedas por aquele objeto. E ele logo diz para ela calar. O Protinha ainda acha a proposta baixa, enquanto os dois ficam sem acreditar que ele ainda tá recusando. Um velhote começa a dizer que aquele velhote entende, mas infelizmente 1 milhão e 800 mil é tudo que ele pode oferecer por hora. O Protinha então diz que eles vão vender pro mestre Gil. Se ele não é capaz de pagar um preço maior, eles vão vender para outro e vão cancelar aquela negociação. Um velhote começa a ficar grilado e ativa a sua pressão, mandando o Protinha para longe. O Protinha então começa a dizer que se ele fizer isso, ele vai ferir o nome do pavilhão Qinglong. Um velhote então deduz que ele não está com medo, mas o Prota continua gritando que a família Qinglong é uma família de negócios do Império, e se ele agir desse jeito, ele vai manchar o nome e a honra da família. E ele é apenas um garoto mau, mas ele aposta que não quer ferir a reputação de ninguém e de nenhuma família. O mestre então começa a rir, dizendo que ele é muito inteligente. Ele então se senta novamente, dizendo que se aquela família Lu for servida por um mordomo como ele, aquela família não vai se preocupar com prosperidade por longos anos. Ele sabe que ele não foi ali naquele pavilhão apenas para vender essa Matrix, e pergunta o que mais ele quer. Ele então diz que o preço daquela formação é de 10 milhões. Ele pode pagar 1 milhão hoje e o resto depois. Um velhote então pega o manuscrito, dizendo que enquanto aquele débito não for pago, eles vão ajudar o máximo possível eles, e manda aquela senhorita pagar 1 milhão a eles. Depois dali, ela chama o tio Gil. Ela começa a dizer que aquilo ali não é uma formação de Matrix de primeiro nível, como eles
podem comprar aquilo por 10 milhões. Além do mais, ela nunca viu aquilo antes. Ele então chama a atenção dela, mandando ela olhar com atenção para aqueles esboços. Ele começa a dizer que aquilo ali é a única Matrix que o Império Tianyu tenha. Aquele ali é um rascunho de formação de Matrix anciã. Aquele método foi perdido há longos anos, mas podem ver mais ou menos como era por uns livros antigos. Sem dúvida, aquela é uma formação anciã. Aquele tesouro ele não pode ser comparado a meros 10 milhões. Ela não sabia que aquilo ali era algo tão valioso. E ele então começa a dizer que eles têm que chamar alguém forte para poder proteger a família Lu, porque eles ofenderam a família Sun ontem. Ela fica sem acreditar por que eles têm que proteger eles. E ela ainda não entendeu nada. Vai ser dessa forma que eles vão pagar o débito deles. Então, um tempo depois, o Protinha tá lá cultivando e aumentando cada vez mais seu poder. De repente, aquele guarda entra na sala dele, espantado, dizendo que estão cercados pela família Sun. E ele então começa a sorrir calmamente, dizendo que ele esperava realmente chegou. E ele então avança em direção a eles, dizendo pro guarda chamar a jovem senhorita e o jovem mestre. Um guarda então começa a entender que ele é naturalmente talentoso, o que também o torna bastante corajoso. Lá fora, o pessoal tá grilado, dizendo para a família Lu sair dali de dentro. Eles foram completamente arrogantes ontem. Então a porta se abre e lá estão eles, toda a família Lu, ou quase. A senhorita começa a dizer qual será o motivo deles trazerem um monte de pessoas até a residência deles hoje. A outra fica sem acreditar que ela tá perguntando o motivo. Ela não se esqueceu do que ela fez ontem na residência Kai. Ela não vai deixar nenhum membro da família Lu escapar. Todos vão sofrer as consequências. A senhorita logo pensa que desde que Zufan não esteja assustado, tudo vai acabar bem. Ela então começa a dizer que a família dela viveu em Lincher por 100 anos e não vai ser fácil destruir eles. A família Feng chegou naquela cidade há algumas décadas. É melhor ela ter cuidado com as palavras. Ela então começa a ativar poder em sua mão e parte em direção à senhorita, dizendo que uma galinha nunca vai se tornar um gavião. Mas o segurança logo põe em sua frente. E o primo da outra também põe na frente dela, dizendo para ela ficar de boa. E olha só, rabanando o calor da discussão, ele começa a dizer que é para eles perdoarem a prima dele. Eles estão ali apenas caçando o mordomo da família Lua. Eles querem apenas por justiça a prima dele. Isso não envolve ela. Desde que eles entreguem aquele mordomo, ninguém ali vai sair machucado. Ela começa a gritar dizendo que aquele não foi o acordo deles. Eles iriam destruir aquela família. Ele só abana ela para ela ficar caladinha. E começa a dizer que se aquela senhorita quiser uma boa oportunidade, eles podem dar a dignidade da família Lu e criar um bom futuro. Enquanto a senhorita entende que se ela procurar problema com ele, é a mesma coisa de procurar problema com toda a família. Ele é parte da família Lu e é uma pessoa próxima deles. Um cara então começa a abanar mais rápido ainda, dizendo que a senhorita não pode lutar se ela souber realmente a identidade dele. Ele tem certeza que ela não ousaria. Ele então começa a dizer que Zashira Yokuan, discípulo do Vale Yongming, cê tá doido? Todos ali ficam sem acreditar que aquele é um membro das 7 famílias do Império. A garota ali começa a rir, percebendo que eles estão com medo agora. Agora ela entende. Aquela família Sun tem relações bem próximas com 7 famílias do Império. E até o cabeça da família Kai é bem respeitoso em relação àquela garota. Ela então pega na blusa do mordomo, perguntando o que eles vão fazer. Então o mordomo se aproxima, dizendo que ele é Zufang, o mordomo da família Lu, e pergunta como eles desejam terminar isso. Ele começa a dizer que a prima dele diz que ele é bem arrogante, e se ele perder para alguém como ele vai manchar a honra do Vale Jung, e parte para cima do mordomo com todas as suas garras, mas não acerta. O nosso Protinha esquivou, mas percebe que pegou de raspão. O cara então percebe que ele pôde desviar daquilo. O Prota então percebe que a pressão do Ki dele é 6 vezes mais pesada. Ele está no estágio de um demônio Mok. E ele então acha essa luta extremamente interessante e começa a revelar seu poder também. O cara não entende o porquê dele não estar com medo. Será que ele está gostando? Quem será ele? Ele então avança em direção ao perturbado com suas mãos borbulhando em chamas, enquanto o outro ativa o seu poder da palma da mão, causando uma explosão enorme ali. Os dois ali até vão para trás um pouco. A garota ali pede pro primo dela tomar cuidado. Afinal, o tio Kai também foi ferido por ele. Ele percebe que aquele garoto é mais forte do que o esperado. É a primeira vez que ele encontra alguém que poderia feri-lo. Se ele soubesse antes, ele então começa a ficar extremamente grilado, olhando o sorriso do Prota. Ele se pergunta se
ele é um cultivador demoníaco. Basicamente, os cultivadores são as pessoas que sempre buscam todas as formas de obter poder para virarem os mais fortes. Eles praticam as disciplinas mais rígidas e progridem em seu caminho tentando alcançar o topo. Lutar contra qualquer um deles é como se fosse lutar contra um doido. E ele então começa a imbuir poder em sua mão, dizendo que vai acabar com isso com um só golpe. A senhorita começa a pensar que aquilo ali está ficando crítico. Então ele avança novamente em direção ao Prota. Mas diferente da última vez, aquela palmada acerta bem no meio do peito dele, acertando em cheio. E ele começa a dizer que o fluxo de Ki dele foi selado. Mesmo que ele tenha outra técnica, não vai poder usar. A garota então pede pro primo dela matar ele, enquanto a família Luan tá preocupada com o Prota. O cara então começa a dizer que ele vai pra terra do pé junto. Então o Protinha só diz, bem próximo, Blood Shadow Paw. E a mão dele imbuída em fogo bate no cara, lançando ele pra longe. Um golpe extremamente forte. O cara fica sem acreditar, afinal tinha selado o fluxo de Ki dele. Como ele pode ainda usar essa técnica? O mestre ali começa a dizer que o irmão Lu é extremamente forte. Uma técnica patife dessa não vai afetar ele. Mas nos momentos seguintes, a gente vê que surtiu sim algum efeito. E ele começa a gofar e tremer na base. Um outro começa a dizer que, já que ele forçou o uso de uma técnica enquanto o fluxo de Ki estava selado, ele vai morrer logo logo. Um cara começa a dizer, de novo, que infelizmente, se ele tivesse o mesmo nível de cultivo dele, talvez ele usasse o poder total dele. Mas agora, ao olhar a condição atual dele, não vai precisar nem de 2%. Então avança em direção ao Prota. A senhorita se põe em frente ao Prota tentando proteger ele, enquanto ele grita que pode matar todos ali facilmente com a palma de sua mão. E se esquiva dela, dizendo que não vai matar ela, e é para todos saírem da frente. E ataca o guarda, e lá está ele em cima de nosso mordomo, enquanto todos gritam para ele parar. Quando a mão imbuída de poder dele está prestes a alcançar o rosto sorridente de nosso mordomo, outra mão imbuída de poder então para ele. Aquele ali é Long Jé, do pavilhão Qilong. Ele começa a dizer para aquele cara que ele mata as pessoas em qualquer lugar, e ainda assim não é o suficiente. Ele então diz que não é da conta dele, e não é para ele interferir em nada. Ele então diz que ele foi enviado por o tio Gil para proteger a família Lua, e se ele quiser matar um deles, é para ele passar por ele. Como o pavilhão Qilong decidiu proteger eles. O cara começa a dizer que eles dois têm a mesma força, e se ele acha que pode proteger essas pessoas, mas o outro logo interrompe, dizendo para ele não se esquecer que ele tá machucado. Será que ele consegue derrotar ele com todas aquelas feridas? Então, quando o outro tenta falar alguma coisa, o cara já interrompe novamente, dizendo que o mais forte, apesar do cultivo, se a hora chegar, eles vão poder usar 12 vezes mais a força de todos ali. E se eles dois lutarem até a morte, vai haver uma grande batalha. E será que ele pode arcar com as consequências? O cara então enfurecido percebe que aqueles dois pavilhões têm problemas de longa data, mas uma luta ali vai causar uma guerra prematura e destruir todos os planos da família. Então eles decidem adiar, mas nos momentos seguintes, o Protinha chega bem próximo dele, por trás, e ataca sorrateiramente, dizendo que o mestre dele não ensinou como cultivadores lutam. Se ele hesitar, ele morre. O cara fica sem acreditar como ele pôde. Ele estava claramente morrendo. De onde ele ganhou esse poder? Ele ficou bem mais rápido do que antes. Infelizmente, aquele cara caiu na armadilha dele. Não apenas ele, mas o Long Jé também. Um cara cai, gritando por ajuda, enquanto o Prota pede para ele morrer e lança ele de encontro ao chão, retirando a sua mão. A outra ali fica sem acreditar que o primo dela foi de base e cai desmaiada também. O Protinha então olha para o outro ensanguentado e agradece pela ajuda. É para ele passar a mensagem pro mestre que eles não precisam enviar ninguém para proteger eles. O cara então volta e começa a relatar tudo. O mestre então fica extremamente grilado que aquela criança causou bastante problema e vai atrapalhar os planos da família. A garota ele não entende o que o tio dela tá falando. Afinal, aquele Zufan tá causando um tumulto, matou ainda um cara. O que isso tem em relação com o pavilhão? Ela ainda não entendeu. O cara então começa a dizer que naquele momento Long Jé estava lá, todo mundo viu. Aquele pirralho matou Yoquan na frente de todo mundo e até na frente de Long. Quem você acha que vai ser responsabilidade depois? Os outros dizem que vai ser a família Lu. Realmente eles não entenderam nada. Ninguém lhe vai acreditar que um discípulo de uma família pequena ousaria matar um discípulo de uma das 7 famílias do
do Império. Mesmo que ela não acredite, as pessoas também não vão acreditar e eles vão acusar eles. E se isso for verdade, isso vai ser bastante trágico para toda a família deles. E por que eles devem pagar pelos atos da família Lu? Um velhote então começa a dizer que aquilo foi tudo planejado pelo Pirralho. De acordo com Long, aquele garoto estava quase sem fôlego. E mesmo que o Okan quisesse atacar ele não seria capaz de se mover. Mas depois que Long G bloqueou o ataque, ele aproveitou a oportunidade para se recuperar e contra-atacar. A força dele é bem maior do que de antes. E ele verdadeiramente planejou tudo. A garota fica sem acreditar que ele planejou tudo e sabia que o irmão ia ajudar eles e planejou matar aquele cara. Ele chama ela logo de estúpida, dizendo que ele não planejou isso, mas sim para o pavilhão Qilong e o Vale Yonming. Se uma guerra começar entre as duas grandes famílias, ele pode convencer a família Lu a fugir. Ela ainda fica sem acreditar como isso deve ser possível. Ele não tem medo de ofender duas grandes famílias. Ele ainda acredita que ele também pensou nisso. E ele percebe que naquele tempo, quando ele vendeu esse pergaminho sobre a formação da matriz, ele também já sabia o quanto ele apreciava a honra da família. Então, se eles não fizerem nada e ignorar a família Lu, vão manchar a honra da pavilhão Qilong. Então, eles apenas vão garantir a segurança da família Lu até o fim. O que é mais interessante é que um moleque daquela idade conseguiu até calcular e prever o que aquele velhote faria desde o início. Aquele garoto é a pessoa mais perigosa que ele já conheceu em toda a sua vida. Aquele outro perturbado ouve essas palavras, ele se lembra do garoto mandando de beijo aquele outro cara. Um pouco mais à noite, na casa da família Lua, um Protinha tá lá cultivando, mandando todo mundo sair de perto. E ele se acha muito fraco ainda. Ele tenta de qualquer forma usar toda a sua força. E com certeza podia acabar com aquele lixo. Mas na verdade, ele não podia vencer, afinal quase morreu nas mãos daquele cara. Ele ainda é fraco. Para despistar a família Kai e a família Sun, ele entrou na luta das 7 famílias. E os inimigos que eles vão ter que enfrentar serão as 7 famílias. Não vai ser muito fácil proteger a família Lua com a força atual que ele tem. Ele precisa ficar mais forte e rápido. Ele então começa a imbuir a técnica demoníaca Baby Blood. Então, algumas pessoas próximas ali começam a ter o seu sangue sugado. Aquele cara era da família Kai. Então o Baby Blood aparece, dizendo que todos vão ver como a família Kai vai ser destruída. Ele continua adentrando cada vez mais fundo com o Baby Blood, se perguntando por que não tem muitos vigias ali. Então ele chega mais próximo de um dos guardas, que vira a cabeça bem rápido, mas não consegue ver ninguém. O cara acredita que aquele ali é um local completamente seguro, afinal é a residência da família Kai. Quem ousaria? E no momento seguinte do ousaria, ele já cai duro, enquanto o Protinha sorri, dizendo que aquela ali é a 50ª pessoa. Ele então conseguiu juntar o grande bebê sangrento junto com um grande demônio. É um par perfeito. Ele pode matar um cultivador em um estalar de dedos. E as feridas dele não estão completamente curadas. E ele precisa de cada vez mais sangue e ki para se recuperar mais rápido. Esse é o jeito mais rápido de acabar com a família Kai. Ele então percebe uma pressão de ki. Um cultivador mestre demoníaco está ali perto. Ele então observa que tem vários guardas reunidos no mesmo local. Isso está ficando extremamente interessante. Ele então chega mais próximo de uma das janelas e observa. Lá dentro tem Sun Jishun, perguntando se houve algum problema. Um velhote então começa a dizer que, como eles já devem saber, hoje o discípulo dele foi morto pelo pavilhão Qilong. Um cara só diz que foi a família Lu que matou ele. Um velhote não acredita como a família Lu ousaria fazer isso. Um cara então começa a dizer que o vale da família Qilong são hostis um com o outro há muitos anos, mas ninguém ousaria atacar primeiro e quebrar a balança das 7 famílias do Império. Mas dessa vez, o pavilhão Qilong matou o discípulo do Vale Yonming, com a premissa de que foi a família Lu. E se realmente eles não acham o que isso significa, o Protinha então percebe e começa a sorrir como ele esperava. As 7 famílias do Império foram dominadas há décadas, e nunca lhes ocorreu que existissem pessoas que ousariam ir contra sua honra e dignidade. Graças à arrogância de todos, eles preferem acreditar na guerra do que uma conspiração, ou nos fatos que são lhes apresentados. Isso também se aplica ao outro pavilhão. O ancião então pede a ajuda deles para observarem o pavilhão Qilong. Afinal, se ele aparecer, pode haver uma grande guerra.
O cara fica sem acreditar, afinal, estão falando do pavilhão Qilong. Como? A família Kai poderia ofendê-los. Enquanto pensa por que ele deveria se envolver na disputa entre as 7 famílias. Um velhote então diz que a família Kai não poderia ofender o pavilhão Qilong. Então, eles podem simplesmente atacar a família Lu e ver a reação do pavilhão. O cara mesmo assim fica sem acreditar que tem que atacar a família Lu. Quem imaginaria que a família Lu foi apoiada pelo pavilhão Qilong? E ele então acredita que se ele causar problemas para a família Lu, vai ser o mesmo que ofender o pavilhão Qilong. Um outro então começa a dizer que a neta dele é próxima da família Lu. Não foi a neta dele que causou toda essa confusão? Ele então começa a pensar que quando ele descobriu que a família Lu estava sendo apoiada pelo pavilhão Qilong, não era natural ele só ficar na tocaia. Um cara então começa a dizer que Zhu Fan é a pessoa que ele mais odeia nesse exato momento. Alguns dias atrás, ele usou uma técnica que fez o filho dele vomitar sangue por vários dias consecutivos. Até agora o filho dele não se recuperou direito. E se ele provocar aquele garoto novamente, ele tem medo que aquele garoto mate o filho dele de um jeito extremamente cruel. Um protinha começa a se lembrar que naquele dia ele deu apenas uma lição na família Kai e injetou um pouco do sangue do Baby Blood no corpo de Shawn naquele dia. E ele até usou ele hoje para torturar ele um pouco, e ele não esperava que ele tentasse fugir disso. Ele usou uma desculpa esfarrapadas. Até o velhote também concluiu que foi só uma desculpa. O cara então começa a jogar a responsabilidade pro outro, dizendo que o cara da família Sun é sábio e competente. Ele vai deixar essa tarefa para ele, com certeza ele vai cumprir. O outro fica extremamente grilado. O velhote então grita com os dois, dizendo que eles dois são os inúteis. Se eles não podem ajudar, ele vai pedir ajuda para outros. Ele então pergunta se Kairon preparou o livro de artes marciais espirituais. O cara então entrega. Aquele é o livro de artes marciais espirituais ancestrais. Ele então diz que vai aceitar esse livro. Aquele livro está com a arte marcial do nível médio, Flame Finger. Ela é melhor que as artes marciais de baixo nível que eles usam. Então eles vão trocar uma de nível baixo por uma de nível intermediário espiritual. Bem pensado. Ele então agradece ao ancião, enquanto o Prota se pergunta o que ele quer fazer com isso. Será quem ele vai escolher para lidar com a família Lu? Um velhote então diz que a pessoa encarregada disso vai ser um dos membros da família Youming. O cara fica sem acreditar, afinal vai ser o mesmo que a família Youming atacar diretamente. O cara só diz que vai ser uma peça xadrez que ele providenciou há bastante tempo. Ele está na montanha Black White. Um velhote então percebe que tem alguém ali e lança um poder em direção à janela, explodindo tudo. Mas nosso Blood já está longe. Um velhote então rapidamente parte em direção a Hellblood e o Protinha percebe que ele é extremamente rápido. Então, de repente ele causa uma explosão ali, deixando todos atormentado, se perguntando o que é aquilo. O velhote também não sabe, mas acredita que pode ser uma habilidade de um cultivador demoníaco. Então retorna ao Prota. O Prota então percebe que se aquele Baby Blood não conseguisse escapar, ele seria destruído pelo velhote. Em todo esse tempo, ele não imaginava achar uma pessoa tão forte na residência Kai. Desde a criação do Baby Blood, ele se tornou o seu coração. E se algum dos clones do Baby Blood for destruído, ele também será. Afinal, o corpo dele também irá morrer, provavelmente. E ele então deduz que precisa ficar mais forte. O estado do Vale Youming e do pavilhão Qilong permanece instável. E alguém da montanha Black Mind vai chegar em breve. A família Lu toda está em completo perigo. Ele então começa a cultivar o mais rápido que pôde, e desenvolver mais técnicas ainda, e ficar mais overpower. Com o poder atual do Baby Blood, o poder dele vai aumentar facilmente. Em menos de 10 dias, ele vai conseguir romper a camada de coleção de Ki, e a força e velocidade dele vão aumentar o dobro. Montanha Black Wind. Se eles não tiverem medo da morte, venham até mim. Então, a noite se passa extremamente rápido, enquanto ele permanece cultivando. Uma pessoa então chega bem próximo, abre a porta e entra. Mas quando entra, ela já entra caindo. E ele então percebe que se fosse um inimigo, ele já estaria morto. Quando ele ficou tão descuidado e olha com um olhar fixo para ela. O que ela tá fazendo em frente ao quarto dele? Ela então, corada, começa a dizer que estava com medo que as feridas dele piorassem e estava observando, esperando do lado de fora. Mas parece que ele está bem e ela tá indo já. Ele então diz para ela esperar e pergunta se ela esteve ali a noite toda. E de repente o guardião chega, dizendo que está bem feliz que ele esteja bem. Os ferimentos dele foram muito graves e eles tinham medo que ele morresse. A jovem senhorita ficou de guarda todas as noites, com medo de que algo acontecesse com ele. De repente eles percebem que a senhorita sumiu. E ele
então percebe que aquela magia do coração é extremamente forte, afinal ele, um imperador mágico, pode ficar extremamente agitado e corado por uma mulher. O coração dele bate rápido, deve ter os sentimentos do garoto da família Lua. De novo, com segurança ele não percebe o que está de errado com ele. Então o Protinha só diz para ele que eles vão direto para o pavilhão Qilong agora. O Protinha logo diz para ele não se preocupar, que depois do incidente de ontem, ninguém vai ousar colocar a mão neles. Por isso, nenhuma das 7 famílias vai tocar nele. O cara então dá um tapa nas costas do Protinha e diz que confia nele. Quem iria assumir a responsabilidade se não fosse ele? Ele começa a dizer que no passado ele apenas conseguiria limpar um pátio, mas quem diria que ele ia ser um cara extremamente talentoso? O Protinha só pensa que aquilo ali não era ele. Então, ele volta lá novamente e é recebido de uma forma completamente diferente da última, como convidado de honra. Aqueles caras nem respeitavam eles alguns dias atrás. O guarda começa a dizer que naquele tempo eles não sabiam o quão grande era o convidado. Um convidado VIP. O Protinha só diz que eles se acham superiores, mas não passam de lixos. Então lá está ele, cara a cara com aquela mulher. Um cara começa a cochichar, falando que eles não devem ofender ela. Ele então cumprimenta a senhora Long. E ela logo diz que ele tá achando que ele é um convidado ali? Sem chance. O Protinha já fala que ela parece ser uma garota inocente ainda. E ela fica sem acreditar no que ele tá falando. E ele começa a dizer que é sobre a senhorita Long, seja nos negócios ou nas relações familiares. Eles devem colher o lucro ao máximo. Como? Como eles podem sobreviver nesse mundo cruel se eles forem sensíveis e ficarem com raiva facilmente enquanto discutem sobre os negócios ou levando alguma coisa em consideração? Em vez disso, o amigo Long G é mais maduro do que ela, e ele sabia que estava sendo usado por ele, então ele saiu sem falar muito. Ele é bem inteligente e sensato nas suas ações. A habilidade de pensar rápido e acertar a derrota também é poder. Afeição, emoção não ajudam em nada, afinal o benefício está acima de tudo. Ele então propõe para ela esquecerem os problemas pessoais e falarem de negócio. Ela então concorda. Então de repente um velhote aparece. O cara então percebe que aquele moleque estava extremamente machucado ontem, mas hoje não tem nenhuma ferida. As feridas deles curaram completamente à noite. Feng então começa a dizer pro velhote que ele não quer dar a uma geração mais jovem as oportunidades para fazerem negócios. O velhote então sorri, dizendo que vai fazer negócios com ele. Como? Ele poderia dar um negócio que pode ferir a honra do pavilhão Qilong para a nova geração. Ele então abre os olhos, só pela metade, e pergunta o que ele deseja fazer com esse venerável velho. O que será que ele está planejando? Afinal, ele é extremamente inteligente em usar armas e montar um plano. O Protinha então começa a dizer que a avaliação dele não está totalmente errada, comparada a ele, mas o plano dele foi previsto para esse velhote. O velhote então começa a ficar grilhado, dizendo para ele parar com essa palhaçada. O que ele quer? Ele então começa a agradecer, pedindo desculpas e diz que apenas quer encontrar uma nova moradia para a família Lua. Será que ele pode recomendar alguma coisa? O velhote então pergunta por que ele deve ajudar eles, e o cara só diz que o pavilhão deve a ele, e também porque é mais fácil monitorar eles. Um velhote fica pensando se aquele garoto consegue saber o que as pessoas estão pensando. Desde ontem, o pavilhão Qilong ainda não fez nada, e ele não sabe quando vão lidar com o Vale Yongming. A família Lu não tem uma moradia. Se não tivermos cuidados, eles podem causar uma grande guerra entre as duas famílias. Então, o mais sensato é monitorar todos da família Lu. Mas aquele garoto apareceu do nada. O que será que ele está tramando? Aquele velhote tem mais de 100 anos de idade, mas ele está dançando na palma da mão daquele garoto todo esse tempo. Isso não é nada bom e não é nem um pouco confortável. O garoto então começa a dizer que vai contar uma história para ele. Ele sabe que a influência do pavilhão Qilong por todo o império, mas os gatos têm seu jeito, assim como os ratos. A informação que ele possui, talvez vocês não a tenham. Então o velhote fica curioso e o prota continua falando que o Vale Yongming vai atacar o pavilhão Qilong em breve. E o cara fica sem acreditar como isso pode ser possível. Eles ali sempre observam os movimentos deles e nada passa sob a vigilância deles. Definitivamente isso é um blefe. Qual prova ele tem? Ele diz que não pode provar nada e ele apenas sabe que a aparência dessa pessoa é muito velha. Além de que o Kairong e os outros chamam ele de Ancião Jane. O cara fica sem acreditar e
começa a pulsar veias e gritar dizendo que aquele é o Janifan, exalando uma aura aterrorizante. Até o Prota ficou sem acreditar naquilo tudo. A intenção de matar dele é extremamente forte. Um Protinha começa a suar frio, perguntando ao velhote se ele tem alguma coisa a ver com aquele outro velho. Um outro começa a dizer que, precisamente, o olho direito do Mestre Gil foi destruído por ele. Ele não esperava que aquele Mestre Gil tivesse tanto ressentimento contra o ancião Jane. Ele então pede desculpas e talvez tenha ofendido o Mestre Gil. O mestre então o desculpa, afinal, já que ele descreveu tão bem quem era, talvez ele tenha razão. Ele então diz que tem uma residência a 100 metros dali, que podem se alojar lá. Todos ali da família Lu agradecem, então partem em direção àquela outra casa. O velhote começa a perguntar aonde ele viu aquele velho. Na família Kai, ele só fala que viu ele na residência da família Sun. O velhote agradece e cerra os punhos, dizendo que eles têm que enviar uma mensagem para a família e instruir todos eles a enviar anciões. E ele não quer que Janifan saia daquela cidade vivo. Ele ousa entrar dentro do território dele, ele não vai deixar ele viver, não. Ele vai se arrepender pro resto da vida, por ter arrancado um olho dele. Enquanto o Protinha sorri muito. É isso aí, a história vai chegando ao fim de mais um episódio. Cara, os traços aparentemente passam por várias mãos. No comecinho tá top, no meio começa a ficar distante e depois volta a ficar normal ainda. Eu acredito que passou por mão de vários criadores, né? Porque o desenho ficou estranho. Não ficou ruim, mas ficou diferente. Se vocês gostaram da história, curta, comenta, compartilha, deixa o like aí para a parte 2. E o Protinha tá desenvolvendo extremamente rápido. E eu tô gostando, eu realmente gostei da história. É nóis e fiquem com o próximo vídeo.